Siria Korn Sirabun, uma jovem entusiasmada, conhecida por sua família e vários colegas de escola como Bung, era uma estudante aventureira e extrovertida do colégio Baronia Heights. Sua paixão pela educação e dedicação à música e à dança foram interrompidas por um desaparecimento inexplicável e não solucionado em junho de 2011, deixando todos que a conheciam nos subúrbios de Melbourne, Victoria e em toda a Austrália, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou a todos em dúvidas. Como uma esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do desaparecimento de Bung Sirabun, no bairro Baronia, e da trilha de mistérios que se seguiu. Este é o detetive de casos arquivados. Bung Sirabun nasceu no final de 1997, logo após o feriado de Natal, em 30 de dezembro, em Ubon Ratchathani, uma província no nordeste da Tailândia. Ela era a segunda filha da família, uma nova irmãzinha para sua irmã mais velha, Siriporn, mais conhecida pelo apelido de Peng. A família de 4 pessoas não ficou unida por muito tempo, pois o relacionamento dos pais de Bung se deteriorou e o pai foi embora quando as meninas ainda eram pequenas. Ele foi desaparecendo lentamente da vida das filhas, e as irmãs passaram a maior parte do tempo sob os cuidados da mãe, Vanita. Por alguns anos, Bung e Peng se acostumaram com a vida ao lado da mãe, até que, em 2004, ela conheceu um viajante australiano chamado Fred Pattison. Fred se apaixonou pela cultura tailandesa e por explorar seus mundos maravilhosos nos anos 90, e fez questão de passar férias entre a Austrália e a Tailândia todos os anos. Neste ano em especial, ele e Vanita se conectaram de forma inesperada e a amizade deles floresceu em um relacionamento bonito e saudável. Nos 2 anos seguintes, o casal namorou apesar da distância, e em 2006 Fred finalmente se mudou para a Tailândia, com a intenção de morar lá permanentemente. Depois que ele e Vanita se casaram, tanto Bung quanto a irmã dela, Peng, recebeu sua participação na família de braços abertos, permitindo que ele as chamasse de suas próprias filhas, enquanto aproveitavam a presença de uma figura paterna amorosa. Apesar dos laços de amor que os 4 compartilhavam, o lado financeiro do novo casamento não era nem de longe tão forte. Fred e Vanita tentaram abrir um pequeno negócio, fabricando toldos. No entanto, o mercado era muito escasso para o sucesso e o empreendimento promissor logo fracassou. Para ajudar a reduzir as perdas da família, Fred voltou à Austrália e trabalhou como ajustador em uma fábrica da Cadbury, em Victoria. Vanita, Peng e Bung se juntaram a ele em 2008 e o casal trabalhou duro para construir um futuro melhor para as meninas. Vanita conseguiu trabalho para garantir a educação das irmãs e possibilitar o retorno dela e de Fred à Tailândia. Assim, Peng e Bung foram matriculadas no distrito escolar de Baronia Heights, localizado no populoso subúrbio de Baronia, em Melbourne, Victoria, Austrália. Bung começou a 4ª série na Baronia Heights Primary e não demorou para fazer amizade com os colegas de classe. Uma delas foi Gia-Mai Hillard, que ficou próxima de Bung no ensino fundamental e médio. Gia-Mai mais tarde descreveu Bung para os repórteres como uma jovem incrivelmente gentil e compassiva. Ela disse que Bung era feliz sem esforço e raramente tirava o sorriso do rosto. Era por isso que as garotas se davam tão bem umas com as outras, e porque Bung conseguia fazer amizade com qualquer pessoa. Ela não tinha medo e enfrentava desafios e novas atividades sem pensar 2 vezes. Apesar de sua natureza reservada, ela era incrivelmente educada e, quando se sentia à vontade em um novo grupo, florescia com energia e alegria. Outra amiga, Leila Preston, mais tarde afirmou que Bung realmente gostava da escola e de estar com os colegas, aparentemente se alimentando da imaginação dos outros enquanto cultivava a sua própria. Enquanto Bung se destacava em matemática e ciências na escola, suas verdadeiras paixões estavam nas artes, especificamente na dança e no teatro. Seu artista favorito na época era Justin Bieber, além de vários grupos de K-pop. Na verdade, em 2011, Bung estava ensaiando uma coreografia com Gia-Mai que ela mesma criou, e esse projeto era muito querido para ela.
Jia-mai percebeu isso e sabia que Bung estava animada para mostrar todo o esforço deles quando chegasse a hora. É um dos motivos pelos quais ela não consegue entender exatamente o que aconteceu depois, naquele mês de junho, quando Bung desapareceu em uma caminhada normal para a escola numa manhã de quinta-feira. De repente, sumiu das ruas de Baronia sob o sol nascente. Agora vamos analisar a linha do tempo dos acontecimentos que levaram ao desaparecimento não solucionado de Bung Sirabum. Desde que começou o ensino médio, Bung Sirabum ia a pé para a escola no colégio Baronia Heights, com a permissão tanto da mãe quanto do padrasto. A casa da família Sirabum ficava na rua Elsie, a apenas 10 minutos de caminhada do prédio da escola. Era uma caminhada fácil, e Bung costumava fazer esse trajeto com colegas de classe e amigos próximos, incluindo Taylor e Jia-mai. Jia-mai e Bung tinham um pequeno parque onde se encontravam indo e voltando da escola, compartilhando lanches ou conversando sobre as últimas fofocas antes e depois das aulas. No entanto, quando o sol nasce nas primeiras horas da manhã de 2 de junho de 2011, Taylor diz ao irmão que vai caminhar com ele até a escola naquele dia. Quando ele pergunta se ela quer ir até a casa de Bung e caminhar com ela em vez disso, não era algo estranho para Taylor caminhar com o irmão, já que ela e Bung não iam necessariamente para a escola juntas todos os dias. Enquanto isso, o despertador de Bung Sirabum toca depois das 7 da manhã naquela quinta-feira. Bung se levanta da cama, coloca seu uniforme escolar de sempre e come sopa de arroz com ovo no café da manhã. Por volta das 8 da manhã, o padrasto de Bung, Fred, volta para casa depois de um turno da madrugada na fábrica da Cadbury. Ele vai para um cômodo nos fundos da casa, enquanto Bung termina de se arrumar para a aula, chega às 8h30 e Bung se despede de Fred e sai de casa como em todos os outros dias de aula. Alguns momentos depois, um vizinho vê Bung seguindo para o leste pela rua deles em direção à Avenida Alberts. Esse vizinho não identificado mais tarde diria às autoridades que Bung parecia estar com um ânimo normal e sem nenhum sinal de angústia, que ela estava vestindo seu uniforme habitual e uma capa de chuva azul. Esse será o último avistamento confirmado de Bung Sirabum. Mas alguns minutos se passam, e Bung teoricamente chega ao final da rua Elsie, onde ela se conecta a uma avenida movimentada chamada Avenida Albert. Ela atravessava o trânsito frequentemente e acredita-se que fez isso novamente. Fazendo uma curva à direita em direção ao sudoeste depois de caminhar um quarteirão pela Avenida Albert, Bung então teoricamente vira à esquerda na rua Harcourt, outra rua suburbana, muito mais tranquila e discreta do que a Avenida Albert. Às 8h55, segundo relatos, outro morador do bairro vê Bung caminhando pela rua Harcourt, bem na esquina com o beco sem saída da rua Monco. Isso teria sido a apenas 130 metros do portão no final da rua Monco. Esse portão dava acesso ao terreno do colégio Baronia Heights, o ponto de entrada onde Bung e suas amigas entravam na escola todas as manhãs. Não se sabe se Bung chegou a esse portão naquela manhã e o avistamento na rua Harcourt nunca foi confirmado pela polícia. Quando as aulas começam. Na hora seguinte, administradores, amigos e professores do colégio Baronia Heights apenas presumem que Bung está ausente ao não vê-la na aula, mesmo com seu histórico de frequência impecável. Por causa dessa falha, tanto Vanita quanto Fred ficam com a impressão de que Bung chegou à escola em segurança e nenhum alarme é acionado durante o dia. Só um pouco depois das 15h40 daquela tarde é que a mente de Vanita começa a divagar. Ela observa o horário e comenta em voz alta que Bung normalmente já estaria em casa, pensando onde sua filha poderia estar. O relógio então marca 16 horas e o telefone toca na casa da família Sirabum. Fred atende sem pensar em nada e fica surpreso ao ouvir a voz de Jia-mai Hillard. Do outro lado da linha, Jia-mai pergunta a Fred se pode falar com Bung para atualizá-la sobre o que perdeu e o que a escola preparou para o dia seguinte. Fred pergunta a Jia-mai por que ela não contou isso para Bung na escola mais cedo, ao que Jia-mai informa a Fred que Bung nunca apareceu. É nesse momento que tanto Jia-mai quanto os pais de Bung percebem que Bung desapareceu, sem que ninguém soubesse. Poucos minutos se passam antes que Vanita e Fred estejam no carro, dirigindo para o colégio Baronia Heights. Eles correm até a administração, onde o diretor confirma a ausência de Bung na escola. Na quinta-feira, às 16h20, o casal angustiado entra na delegacia de polícia da cidade de Knox.
A polícia de Knox pede ao casal que contate todos os parentes e amigos próximos, esperando que Bung esteja com eles. Sem muita sorte do lado das conexões familiares, Vanita e Fred visitam Gia Mai e pedem sua ajuda para entrar em contato com os amigos de Bung mais tarde naquela noite para ver se eles sabem de algo. Gia Mai sugere que verifiquem o parque onde as meninas se encontravam indo e voltando da escola, mas não acham sinais de Bung. Durante toda a noite de 2 de junho até a manhã de 3 de junho, Vanita e Fred vão pessoalmente à casa de cada um dos amigos de Bung para verificar se há alguma novidade. Ninguém compartilha nada útil. E depois de uma série de ligações infrutíferas, o casal angustiado retorna à delegacia de polícia de Knox. À medida que o dia 3 de junho avança, uma busca oficial é iniciada. A polícia de Knox faz uma varredura na área, batendo na porta de cada casa do bairro e distribuindo panfletos de pessoas desaparecidas. Por toda a cidade e seus subúrbios vizinhos, as ruas rapidamente se enchem de voluntários de busca e resgate. Quando chega a hora do noticiário da noite, várias emissoras já ouviram falar da busca por Bung Sirabum e divulgam sua história em todas as principais redes de televisão. Os repórteres são diligentes ao pedir ajuda ao público, e parece que um verdadeiro impulso está se formando nos próximos dias. Os investigadores analisam horas e mais horas de imagens de câmeras de segurança das empresas locais e das estações de transporte público. Eles também fazem visitas a todos os criminosos sexuais registrados em Vitória, sentindo cada vez mais que o desaparecimento de Bung está nas mãos de um sequestrador. Os dias se transformam em semanas, e as autoridades enviam policiais para o Parque Nacional Dandenong Ranges e outras áreas de floresta montanhosa para procurar por Bung. Apesar de várias tentativas, nenhuma pista é encontrada nas reservas naturais ou nas trilhas de caminhada. Mais ou menos na mesma época, no final de junho de 2011, 2 adolescentes diferentes aparecem com depoimentos relacionados a tentativas de sequestro nos dias após o desaparecimento de Bung. Acredita-se que nenhuma das histórias tenha relação com o caso de Bung, após uma ser comprovada como farsa. Em outubro daquele ano, 4 meses após o desaparecimento de Bung, a polícia formou a Força Tarefa Puma, uma equipe especial de detetives, para focar na busca por Bung Sirabum. A Puma é o primeiro grande grupo de investigação policial desde 2003 em Melbourne, Austrália. Nos 2 anos seguintes, a Força Tarefa Puma recebe mais de 900 ligações, investiga 250 criminosos sexuais conhecidos, vasculha mais de 1000 casas e coleta mais de 1.100 peças de evidência. No entanto, eles não encontram nada substancial e o caso continua esfriando. Em outubro de 2013, a força-tarefa é encerrada e todos os seus arquivos e descobertas são devolvidos aos detetives de homicídios da polícia local. Anos se passam e várias pistas são apresentadas aos investigadores. No entanto, muitas das ligações acabam sendo trotes, incluindo falsas confissões feitas por moradores de Melbourne. No 5º aniversário do desaparecimento de Bung, a polícia recorre ao público pedindo ajuda para esclarecer alguns supostos avistamentos de Bung em junho de 2011. No entanto, nada de relevante surgiu nos anos seguintes até os dias atuais, tanto para as autoridades quanto para os amigos e familiares de Bung. Continuam confiantes de que alguém lá fora sabe algo sobre o paradeiro da estudante de 13 anos e seguem implorando por respostas. Atualmente, há uma recompensa de $1 milhão para qualquer pessoa que tenha informações que levem à descoberta de Bung, enquanto investigadores e detetives trabalham diligentemente para encontrar aquela grande pista no caso que nos levará ao destino misterioso de Bung. Como muitos casos de desaparecimento de crianças, a investigação do caso Bung Sirabum viu uma enxurrada de possíveis avistamentos serem relatados às linhas diretas da polícia e do Disque Denúncia imediatamente após o seu desaparecimento. Muitos desses avistamentos foram resultado de cidadãos paranoicos vendo anormalidades em um cenário de normalidade. Declarações sem muita certeza e geralmente sem nenhuma verdade para sustentá-las. Quando uma tragédia atinge uma comunidade, é fácil ver coisas que na verdade não estão lá e interpretar situações para se encaixar em uma narrativa ou, nesses casos, encaixar um possível desfecho a um mistério horrível. Nem todos os avistamentos de uma pessoa desaparecida são falsos alarmes.
E em junho de 2016, os detetives anunciaram 2 depoimentos separados que chamaram a atenção deles, e consequentemente a nossa também. O fascínio por esses 2 avistamentos de Bung está centrado em seus detalhes surpreendentemente semelhantes, ambos envolvendo um homem com várias tatuagens e um carro branco. Ambos aconteceram na manhã em que ela desapareceu, entre 15 e 30 minutos depois que ela saiu de casa nos subúrbios de Baronia. O primeiro avistamento aconteceu em Baronia, cerca de 15 minutos após a saída de Bung, provavelmente por volta das 8h45 da manhã. Segundo relatos, a testemunha viu uma jovem asiática com aparência semelhante à de Bung, olhando pela janela traseira de um Ford Falcon branco, modelo EA ou EF, fabricado entre 1988 e 1996. O carro branco foi visto seguindo para o leste no cruzamento da Baronia Road com a Floreston Road, dirigido por um homem branco mais velho, de 50 ou 60 anos, com cabelo castanho penteado para trás em estilo rock and roll e tatuagens nos braços inteiros, incluindo uma tatuagem bastante colorida na parte superior do braço esquerdo, perto do ombro. Há também alguns relatos que afirmam que o motorista estava usando uma regata azul, porém isso não foi confirmado. O segundo avistamento ocorreu cerca de 15 minutos após o primeiro, entre 8h45 e 9h da manhã do dia 2 de junho, provavelmente 30 minutos depois que Bung saiu de casa. A grande diferença desse testemunho é que ele ocorreu perto da cidade de Rowville, na estrada Napoleon, uma área a aproximadamente 9 a 10 quilômetros ao sul de Baronia. A testemunha contou à polícia que viu uma garota parecida com Bung no banco do passageiro de uma perua branca no trânsito da manhã. De memória, a testemunha descreveu o veículo branco como um Holden Sed Kingswood, um modelo mais antigo fabricado entre 1971 e 1973. O motorista da perua também era um homem branco, mas parecia ser de meia idade, entre 30 e 40 anos. A testemunha não soube dizer se o homem era careca ou só tinha cabelo muito claro, mas afirmou que ele tinha tatuagens no pescoço e braços, como mangas. Não foi possível discernir o que ele vestia. Embora a maioria dos investigadores acredite que esses avistamentos sejam casos separados e provavelmente desconectados, tecnicamente eles poderiam ser do mesmo carro, do mesmo motorista e, assustadoramente, do mesmo passageiro, Bung. Se o primeiro avistamento realmente ocorreu às 8h45, é possível que ele tenha seguido para o sul pela Napoleon Road e chegado a Rowville por volta das 9h. Para que o segundo avistamento acontecesse, verificamos vários recursos de mapeamento e GPS, e pelo menos nas condições de 2020, o trajeto do cruzamento das ruas Baronia e Floreston até o ponto mais ao sul da Napoleon Road, às 8h45 em um dia útil, leva entre 11 e 15 minutos. Presumimos que os padrões de trânsito não mudaram tanto desde 2011, a ponto de tornar isso impossível. Há 9 anos na manhã de 2 de junho para fazer essa viagem. Assim, fornecendo a possibilidade de que a primeira e a segunda testemunhas tenham visto o mesmo veículo, também vale considerar que uma das testemunhas pode ter confundido a marca e o modelo do carro, ou não teve uma boa visão do motorista para identificar corretamente sua idade e penteado. Dito isso, uma perua Kingswood e um Ford Falcon 1988 realmente não se parecem muito. E sugerir que alguém confundiu um homem de 60 anos com cabelo escuro penteado para trás com um homem de 35 anos de cabelo loiro curto parece um pouco forçado. Assim, não acreditamos firmemente que os avistamentos estejam conectados ou reflitam a mesma situação. No entanto, nós, assim como a polícia, acreditamos que há boas chances de que pelo menos um deles possa envolver a verdadeira Bung Sirabung. Portanto, pedimos que, se alguém reconhecer essas descrições, seja dos carros brancos ou dos homens tatuados, por favor entre em contato com as autoridades competentes. Esses avistamentos ainda não foram descartados até hoje e podem ser a pista principal para dar o próximo passo na busca por Bung e trazer um desfecho para o caso. Agora, vamos dar uma olhada nas teorias mais proeminentes em torno do desaparecimento não solucionado de Bung Sirabung. Como em muitos casos antigos de desaparecimento de crianças e adolescentes, pais e responsáveis são sempre questionados nos primeiros dias de investigação. Como a história sugere, muitas crianças que desaparecem o fazem pelas mãos de seus cuidadores ou de algum membro da família.
Assim, a primeira pessoa que tanto a polícia quanto os curiosos olharam com suspeita foi Fred Patterson, o padrasto de Bung e modelo paterno para ela. Uma fonte anônima, provavelmente um morador do bairro Baronian, avisou as autoridades que havia visto Fred cavando ao redor da casa deles em Elkrit nos dias e semanas após o desaparecimento de Bung. Quando as autoridades abordaram Fred como suspeito, ele cooperou de bom grado, e ele e Vanita permitiram que os detetives revistassem cada canto da casa, incluindo escavações ao redor da propriedade. A polícia não achou evidências de que os pais fossem responsáveis ou escondessem segredos preocupantes e agradeceu pela cooperação deles. Mesmo assim, os boatos de que Fred estava aprontando algo continuaram na cidade. Muitas pessoas questionam, sem provas, seus motivos para se envolver tanto na cultura tailandesa e trazer 3 mulheres para a Austrália. Eles suspeitavam que Fred tinha motivos sinistros em seu relacionamento com sua esposa e suas 2 filhas. E, infelizmente, o preconceito e as inseguranças que alguns sentem em relação ao casamento interracial vieram à tona como uma tentativa desesperada de dar sentido ao desconhecido. Esses sussurros eventualmente evoluíram para teorias complicadas, que não era o padrasto que deveria ser investigado no desaparecimento de Bung, mas sim seu pai biológico, que ainda morava na Tailândia durante o seu desaparecimento. A polícia rastreou essas especulações até o país de origem dela, mas, com apoio de agências internacionais, logo perceberam que as pistas não levavam a nada, e o pai de Bung foi rapidamente descartado como suspeito, assim como foi considerado. Ao final do primeiro mês após o desaparecimento de Bung, ficou claro para os investigadores que Bung não saiu por vontade própria, mas sim foi sequestrada ou raptada contra a sua vontade. Na verdade, quando o calendário passou de junho para julho de 2011, os detetives tinham certeza de que havia um sequestrador em série à espreita nos subúrbios de Melbourne e ao longo da base da montanha, capturando meninas jovens e desavisadas nas ruas. Depois que 2 jovens vieram a público com depoimentos de que haviam sofrido tentativas de sequestro na mesma época do desaparecimento de Bung. O primeiro depoimento sugerindo a presença de um sequestrador surgiu na terça-feira, 21 de junho de 2011, no bairro de Ringwood, uma cidade a apenas 10 minutos de Baronia. Uma jovem branca de 16 anos contou à polícia que estava andando por uma rua de Ringwood quando um sedã azul parou ao seu lado, e o motorista, um homem, abaixou o vidro antes de tentar seduzi-la para entrar no carro com ele. A garota, obviamente e compreensivelmente, recusou, então o carro seguiu em frente e parou no acostamento à sua frente. A garota continuou andando e, ao passar pelo sedã azul, o motorista saiu do carro e agarrou o braço dela por trás. Em um ato impressionante de coragem, a garota de 16 anos lutou contra o possível sequestrador, arranhando e se defendendo até que ele a soltasse. Assim que se livrou do agressor, a garota correu para a vegetação próxima e se camuflou da visão do homem. Alguns momentos depois, ele entrou novamente em seu sedã azul e foi embora, nunca mais sendo visto. Ao descrever o homem para as autoridades, a garota disse que ele tinha entre 50 e 60 anos, usava roupas escuras, tinha cabelos grisalhos e, mais notavelmente, dentes em decomposição. A melhor comparação que ela pôde fazer com a aparência dele em geral foi com a de um homem de descendência do sul da Europa. De uma perspectiva ampla, o momento da tentativa de sequestro desagradou os investigadores, preocupados com a chance de um criminoso em série. Contudo, outros detetives destacaram inconsistências mais detalhadas, apesar de os 2 bairros serem próximos em relação ao restante do país. Bung era asiática, enquanto essa garota era branca. Além disso, o desaparecimento de Bung ocorreu de manhã cedo, enquanto essa garota foi abordada à tarde. Claro, esses pontos não descartavam qualquer ligação, mas eram suficientes para levantar suspeitas entre todos os envolvidos. Então veio o segundo depoimento, que parecia confirmar o pior pesadelo de todos. Pouco mais de uma semana depois, em 29 de junho, uma segunda jovem alertou as autoridades sobre uma tentativa de sequestro. Essa menina tinha apenas 11 anos, mas era de ascendência asiática e também morava em Baronia. Ela até conhecia Bung pessoalmente, de brincar pelo bairro. Os detalhes da tentativa de sequestro não foram esclarecidos. No entanto, as autoridades disseram que eram semelhantes ao caso de Ringwood e divulgaram um retrato falado do suposto autor.
Conforme descrito pela menina de 11 anos, o homem era mais velho, na mesma faixa etária do agressor de Ringwood, usava um agasalho vermelho e cinza escuro combinando, além de óculos com armação branca e, o mais assustador de tudo, uma máscara cirúrgica. Após o público ver o agressor disfarçado, Perónia logo se espalhou por Melbourne. As crianças não podiam mais sair sozinhas, e as ruas eram patrulhadas tanto por policiais quanto por cidadãos. Todos na esperança de capturar esse novo sequestrador em série que assombrava a região de Barônia. Uma quantidade enorme de recursos do Departamento de Polícia de Knox foi dedicada a essa investigação específica, com os detalhes entre os casos de Bung e da segunda garota, indicando até mesmo para os oficiais mais experientes que uma situação grave havia surgido. Isso foi até a primeira semana de julho de 2011, quando a garota de 11 anos revelou aos pais e depois à polícia que havia inventado toda a sua história sobre a tentativa de sequestro. Não havia nenhum homem de máscara cirúrgica e todos ficaram exatamente onde começaram. Então, apesar dessa pista falsa, é possível que houvesse um criminoso em série ativo nas ruas de Melbourne naquele verão de 2011. Agora, acredita-se que seja altamente improvável, embora não se descarte totalmente. São os únicos casos conhecidos de desaparecimento ou tentativa de desaparecimento de adolescentes naquela área. E naquela época, eram os casos de Bung Sirabung e da garota caucasiana não identificada de 16 anos. Uma semana depois, sem o apoio de um terceiro sequestro, havia muitas lacunas entre os outros dois perfis para estabelecer uma ligação concreta. Sequestradores em série quase sempre escolhem vítimas da mesma raça e com o mesmo modus operandi, como um horário preferido do dia. Pode não parecer importante que a garota de Ringwood tenha só 3 anos a mais, mas os contrastes de aparência física entre uma garota asiática de 13 anos e uma garota caucasiana de 16 anos seriam grandes demais para tirar conclusões significativas. Se houvesse outras tentativas, mais pontos de dados poderiam ser incluídos na análise para mostrar aos investigadores se realmente havia um personagem tipo bicho-papão rondando os bairros. Mas, como está, devemos concluir que a tentativa de sequestro em Ringwood provavelmente não estava relacionada ao desaparecimento de Bung e foi cometida por um autor diferente. Então, é claro, chegamos à grande pergunta: quem poderia ser esse autor? A Austrália não é necessariamente conhecida por sua longa história com serial killers ou taxas desastrosas de crimes violentos, mas ainda assim tem sua cota de criminosos e possíveis reincidentes. A conexão mais frequentemente teorizada em relação a Bung é com um infame estuprador serial de crianças, Sr. Cruel, cujo apelido horrível dispensa explicações. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o Sr. Cruel era um homem australiano anônimo que invadiu as casas de 3 meninas. Uma menina não identificada de 11 anos de Lower Plenty, Sharon Wills, de 10 anos de Ringwood, e Nicola Linus, de 13 anos de Canterbury, e as amordaçou, amarrou e agrediu, às vezes sequestrando-as para um local não revelado antes de libertá-las em um local público discreto. Horas depois, todos os 3 casos aconteceram sob o manto da escuridão, entre 20 e 3:30 e 5:30, todos nos subúrbios orientais de Melbourne. Sr. Crow nunca deixou evidências forenses para trás e realizou vigilância secreta em cada família antes de invadir suas casas. Ele era muito inteligente. Ele usava pistas falsas para confundir a polícia e ameaçava matar as vítimas se reagissem durante os ataques. Sr. Cool era famoso por sua balaclava preta sob medida, usada em um de seus crimes e retratada no famoso retrato falado da polícia. E já teve mais de $1 milhão em recompensas oferecidas pela polícia por qualquer informação que possa levar à sua identificação ou prisão. Ele era considerado o assassino do Estado Dourado da Austrália e acredita-se que já tenha feito mais de 1 dúzia de outras vítimas. Os 3 estupros confirmados e conectados, começando em 1987. Outra vítima suspeita de Mr. Crew apareceu no outono de 1991, quando em 13 de abril, um homem não identificado sequestrou Carmine Chan, de 13 anos de Templestowe, colega de classe de uma vítima anterior, Nicola Linus. Carmine foi levada sob a mira de uma faca. Porém, ao contrário das outras 3 vítimas confirmadas, ela só foi encontrada 1 ano depois, com 3 tiros na cabeça. Até hoje, as autoridades não confirmaram nem negaram uma ligação entre o Sr. Cruel e o assassinato não solucionado de Carmine.
Enquanto não for resolvido, é preciso considerar as semelhanças. Carmine tinha a mesma idade das outras garotas, morava na mesma região que as outras garotas e foi levada sob a ameaça de uma faca e morta com um revólver. As duas armas preferidas pelo Sr. Crow durante seu reinado de terror. A única grande diferença era que Carmine era de ascendência asiática, servindo também como sinal de que Bung pode ser vítima do Sr. Cruel. Embora tenha ocorrido 20 anos após o auge dos crimes do Sr. Cruel, Bung desapareceu nos subúrbios orientais de Melbourne sem deixar rastros, sugerindo que seu sequestrador havia planejado o rapto para que parecesse ter acontecido em um instante, sem nenhuma testemunha. Se Carmine realmente foi morta pelo Sr. Cruel, isso pode ter sido o início do seu foco em jovens estudantes asiáticas, seguindo o padrão de muitos criminosos em série que evoluem de estupradores para assassinos, novamente espelhando o assassino do Estado Dourado. No entanto, o maior argumento contra qualquer envolvimento do Sr. Cruel é o momento geral de tudo. O Sr. Cruel sempre agiu sob o manto da escuridão e a luz das estrelas, espaçando seus ataques em 1 ou 2 anos para obter o máximo de informações sobre suas vítimas antes de agir. A maioria dos assassinos não passa anos entre seus ataques sem cometer crimes. E não havia absolutamente nenhum sinal da presença do Sr. Cruel na região de Melbourne entre o início do milênio até 2011. Bung também foi levada em plena luz do dia, durante o horário de pico, em ruas semi-movimentadas de bairros onde muitos moradores estavam atentos e acordados. A menos que o Sr. Cruel tenha passado esses 20 anos escondido, simplesmente ganhando confiança para atacar durante o dia e sem sua balaclava, não faria sentido que os casos estivessem conectados. As vidas de Carmine e Bung foram separadas por muitos anos para que se possa estabelecer uma conexão, e portanto, o Sr. Cruel provavelmente não é o autor que estamos procurando. Apesar disso, devemos nos perguntar: será que há outros personagens infames de Melbourne vivendo na região, responsáveis por tirar Bung das ruas e escondê-la todos esses anos? É muito possível. Uma dessas pessoas era um australiano de 24 anos ainda não identificado que ligou para a polícia em agosto de 2012 para fazer uma denúncia. Tendo conhecimento interno sobre o destino de Bung Sirabun, o homem admitiu ter atropelado Bung acidentalmente com seu carro na manhã de 2 de julho de 2011 e de ter se livrado do corpo dela enterrando-o em uma reserva local ao invés de avisar as autoridades por medo de perseguição. No entanto, simplesmente não havia informações suficientes para mantê-lo detido, e ele foi liberado após sua confissão. Então, 2 meses depois, em outubro de 2012, o homem de 24 anos foi detido e interrogado mais uma vez. Mas por algum motivo, foi liberado uma segunda vez, sem provas suficientes para mantê-lo preso. No fim do ano, as autoridades informaram que o homem deixou de ser um dos principais suspeitos, pois não encontraram mais dados que sustentassem sua alegação. O homem não apresentou provas concretas de ter atropelado Bung. Quando ele levou os policiais à reserva onde disse que o corpo dela estava, os detetives não acharam nenhuma evidência forense ou circunstancial que confirmasse sua história. Eles até apreenderam o veículo do homem que supostamente teria sido envolvido, mas mais uma vez, não encontraram nada. O rótulo de pessoa de interesse ainda foi aplicado, mas, de acordo com a força-tarefa, a confissão dele foi colocada em dúvida e a equipe seguiu em frente para buscar outras pistas. Sendo bem sincero, essa provavelmente seria a atitude mais inteligente para um homem que atropelou e matou uma jovem enquanto ela ia para a escola. Isso precisaria ocorrer numa estrada movimentada onde o homem estivesse rápido o bastante para causar morte. A única estrada que Bung percorreu e que poderia causar isso era tão movimentada que nem o criminoso mais habilidoso conseguiria tirar o corpo sem ser visto ou deixar pistas, e depois enterrá-lo a quilômetros em uma reserva pública. Esse homem provavelmente tinha problemas mentais, buscava os holofotes de alguma forma distorcida e fez uma confissão falsa para ganhar atenção. Ele ainda pode ser uma pessoa de interesse aos olhos da polícia, mas acreditamos plenamente que o depoimento dele é uma pista falsa no mundo real. Muitos casos não resolvidos de grande repercussão acabam tendo várias pessoas aparecendo com informações inventadas só para ganhar 15 minutos de fama. E este é, infelizmente, um desses casos.
Outra pessoa de interesse foi detalhada pela primeira vez pelo pessoal do Unresolved em sua própria análise sobre o desaparecimento de Bung. Eles levantaram a teoria de que o conhecido estuprador e assassino em série Gregory Keith Davis poderia, de alguma forma, estar envolvido. O histórico criminal de Davis começou lá em 1968, com condenações por fraude e furto. Depois, explodiu para a tentativa de assassinato com intenção de causar graves danos corporais em 1971 contra uma garota de 14 anos. Davis foi absolvido com base em alegações de insanidade feitas pela defesa e ficou detido sob custódia do governador até novembro de 1982. Sua libertação, então, levou ao estupro e assassinato de Kylie Marbury, uma menina de 6 anos 2 anos depois, em 1984. No entanto, como Davis pôde fornecer um álibi, a polícia nunca coletou seu DNA após entrevistá-lo e ele saiu livre. Por mais de 30 anos até 2016, as autoridades finalmente conseguiram uma amostra de DNA e a compararam com o DNA encontrado na cena do crime de Mayberry. Davis se declarou culpado das acusações de cárcere privado, estupro e assassinato 1 ano depois, e agora está preso sem chance de liberdade condicional até 2045. Davis é um suspeito interessante por causa da grande janela de tempo em que ele poderia ter cometido outros assassinatos de crianças. Diversas mulheres corajosas se manifestaram nos poucos anos desde sua prisão, afirmando terem sobrevivido a múltiplos ataques nas mãos de Davis. A polícia também está do lado delas, entendendo que Davis provavelmente é o autor de vários outros crimes, incluindo aqueles que permanecem sem solução. Embora Davis não tenha confessado nada relacionado a Bung, sua atividade desconhecida durante o período em que ela desapareceu, assim como a faixa etária das vítimas que ele escolhia, podem indicar que ele seja um suspeito plausível. Há também outra ligação perturbadora entre Davis e o caso de Bung. Se você se lembra dos 2 avistamentos de Bung que analisamos anteriormente, vai lembrar que ambos envolviam um veículo branco e um motorista do sexo masculino. Bem, acontece que, nos 30 anos entre as detenções, foi confirmado que Davis possuía e dirigia uma perua Holden sede branca, modelo antigo. Agora, Davis não corresponde à descrição do motorista da perua Holden a partir da segunda aparição do coelho, mas ele corresponde ao motorista da primeira aparição, que dirigia um sedã branco de modelo semelhante. Davis não tem uma tatuagem colorida. No entanto, não está fora do reino das possibilidades que os detalhes dessas 2 aparições estejam incorretos. E que o carro branco dirigido por um homem na casa dos 60 anos era um Holden Sede. Davis teria 62 anos em 2011 e poderia estar usando algo em volta do pescoço que poderia parecer uma tatuagem. Isso a partir de um breve vislumbre de alguém que o viu passando de carro. Embora seja inegavelmente tentador acreditar que Davis era o homem visto e que Bung era a garota no banco de trás do carro branco, isso também é um exemplo clássico de coincidência circunstancial. Lembre-se de que Davis atuava nos subúrbios do norte de Melbourne, cerca de 30 quilômetros a noroeste dos bairros de Baronia. Sim, certamente é possível que ele pudesse ter atuado em comunidades vizinhas, mas isso também exigiria uma quantidade inacreditável de discrição e conhecimento das ruas e dos padrões de tráfego de Baronia. Novamente, essa possibilidade existe, mas exigiria que aceitássemos isso. Davis evitou deixar qualquer vestígio de evidência aos 62 anos de idade, sendo que não conseguiu fazer isso em assassinatos anteriores, quando era mais jovem e tinha mais disposição física. Claro, tudo isso é especulação, mas até que se prove o contrário, Davis ainda deve ser considerado uma pessoa de grande interesse. E como ele ainda está vivo, existe a chance de uma confissão caso ele seja realmente culpado. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o desaparecimento não resolvido de Bung Sirabung, queremos deixar claro que as conclusões apresentadas em Cold Case Detective são puramente especulações lógicas, baseadas em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Só temos acesso às informações dos episódios e não garantimos certeza ou parecer de especialista nas conclusões apresentadas. Para concluir, nós simplesmente observamos, pesquisamos e relatamos. No caso de Bung Sirabung, concordamos com os investigadores que Bung foi sequestrada nas ruas do caminho para a escola por um criminoso habilidoso e altamente inteligente, com uma perversão doentia por ela. Especificamente, como essa pessoa encontrou e escolheu Bung? É difícil dizer.
era bem conhecido pela polícia, amigos e família de Bung que ela era ativa nas redes sociais e na internet em geral, tinha mais de uma conta no Facebook e estava sempre online em seu tempo livre no computador. Embora especialistas que analisaram suas redes sociais e histórico do navegador digam que não havia indícios suspeitos de que ela conheceu alguém online, é possível que alguém tenha achado um de seus perfis e passado a persegui-la digitalmente. Caso contrário, seja quem for, o sequestrador também poderia ter morado em um dos bairros por onde Bung passou. No caminho para a escola, o criminoso provavelmente a seguiu discretamente. Todos os dias, seja a pé ou de carro, absorvendo as condições atmosféricas e fazendo anotações detalhadas dos horários das pessoas ao redor. Provavelmente, eles patrulharam as ruas assim por semanas, talvez até meses, certificando-se de que conheciam os padrões dela perfeitamente e estavam 100% confiantes de que poderiam agir quando ninguém estivesse olhando. Então, eles esperaram pela oportunidade perfeita, quando o tempo estava ruim, para manter menos vizinhos perambulando pelas ruas e menos trânsito nas estradas. Além disso, o autor do crime tinha que saber que Bung andava com amigas, e por isso precisava de uma manhã em que ela estivesse andando sozinha para evitar qualquer testemunha. Quando chegou o dia 2 de junho e as chuvas caíram, Bung se isolou em sua última caminhada até o Baronia Heights College. A tragédia aconteceu como um raio, com o próprio monstro colocando em prática horas infinitas de planejamento para cometer o crime impensável. Então, quem poderia ser esse sequestrador maligno? Acreditamos que, em vez de um criminoso em série, esse autor específico estava mirando apenas na Bung. E embora possam ter sido um criminoso de menor importância anteriormente, eles não estavam sequestrando crianças nas ruas o tempo todo. Esse sequestrador poderia ser o mesmo homem que tentou levar a garota de 16 anos em 21 de junho, não se pode descartar a possibilidade. No entanto, essa pessoa provavelmente só estava interessada na Bung, o que explica por que não houve uma série de desaparecimentos semelhantes em Baronia ou em Melbourne em geral naquela época. Poderia ter sido um professor da escola, um amigo da família próximo, mas não tão próximo, um vizinho com as persianas fechadas e um olho espiando para fora. Poderia ter sido, e provavelmente é, alguém que a polícia deixou passar que não tem um histórico óbvio. Isso grita sequestrador de crianças. E isso talvez seja o mais assustador de tudo, que Bung foi levada pelas mãos de alguém que ainda está entre nós, que parece ser alguém como você ou eu, nunca suspeito de guardar um segredo sombrio e mortal. Provavelmente quem for deixou Melbourne para evitar a polícia local, e cometendo um erro, agora observando de longe, dizendo a si mesmos que venceram, quando certamente não venceram. Juntos, com coragem e persistência combinadas, podemos colocar um holofote sobre quem quer que essa pessoa seja, e encontrar Bung Sirabung com esperança de que esteja viva, para trazê-la de volta para uma família e uma comunidade cujo único desejo é justiça. Enquanto isso, vamos lembrar a beleza da vida amorosa e cheia de alma de Bung. Vamos exaltar suas conquistas. Como uma estudante exemplar, uma artista perspicaz e uma amiga compassiva, Bung era cheia de paixões e se dedicava a muitos interesses. Ela amava a praia e nadar nas águas atrás da casa oceânica de seus avós, com a luz do sol irradiando de seus olhos e brilhando sobre o oceano como um paraíso. Ela via o mundo enquanto dedicava tanto tempo a criar e desenhar, expressando sua imaginação e personalidade através de empreitadas coloridas, tanto no papel quanto na dança. E quando não estava explorando sua própria alma ou buscando conhecimento, Bung estava sempre ajudando. Cuidava do jardim nos finais de semana e dividia sorvetes com os amigos aos domingos. Talvez as características mais marcantes de Bung fossem sua felicidade natural, sua capacidade de criar laços com qualquer pessoa e de animar aqueles que precisavam de um incentivo. Sem pensar duas vezes, Bung Sirabung estava no caminho para mudar mais do que apenas a vida das pessoas ao seu redor. E com certeza teria causado um impacto maravilhoso na Austrália e no mundo além. Por isso, nunca devemos desistir de tentar encontrá-la e colocá-la de volta nesse caminho para fazer uma diferença cheia de esperança e de coração. Aqui é o Detetive de Casos Arquivados. Obrigado por ouvir este episódio do podcast Detetive de Casos Arquivados. Se quiser se aprofundar mais no mistério, você pode seguir o link do arquivo do caso incluído no programa. As notas contêm fotografias importantes, documentos, mapas e leituras adicionais relevantes para o caso.
Se você quiser apoiar o programa, pode fazer isso deixando uma avaliação de 5 estrelas onde quer que ouça. Isso realmente nos ajuda a expandir nosso alcance e trazer mais atenção aos casos que abordamos. Se quiser que investiguemos um caso até próximo a você ou alguém querido, preencha o formulário de envio nas notas do programa. Obrigado por ouvir e nos vemos daqui a 15 dias com um novo episódio.